Conferência de Imprensa Conjunta e queremos nós todos que seja possível esclarecer algumas questões que nos últimos dias têm assaltado algumas entidades e para isso eu gostava de começar por ler um comunicado conjunto e estando depois à disposição para as várias perguntas que os senhores jornalistas tenham interesse em colocar. Comunicado. Conferência de Imprensa Conjunta. Tendo havido conhecimento que o Sr. Nuno Tavares Pereira, cidadão, empresário, figura pública, conforme se intitula, e rosto do movimento associativo de apoio às vítimas dos incêndios de Midões, MAVIM, em face das inúmeras intervenções públicas e declarações proferidas em representação deste, procedeu ao registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial de várias designações marcas correspondentes aos nomes ou títulos que identificam os órgãos de comunicação social, a Comarca de Arganil, Folha do Centro, Notícias de Coimbra, Rádio Boa Nova e Rádio Clube de Arganil, não podem estes deixar de manifestar publicamente a sua estranheza, perplexidade e profundo desagrado porquanto 1. As designações marcas agora registadas, cujo período de oposição-contestação está em curso, são subejamente conhecidas e reconhecidas como sendo identificativas dos órgãos de comunicação social em causa. 2. Nunca, em momento algum, houve qualquer pedido prévio e formal de autorização ou utilização para proceder ao registro das mesmas junto dos mesmos órgãos de comunicação social. 3. As designações marcas agora registadas estão em uso há vários anos, para não dizer décadas, pelos órgãos de comunicação social supra-identificados, fazendo parte do registro de cada um deles na Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ERC, entidade competente para a área da comunicação social, bem como do património histórico desses mesmos órgãos, sendo deles indissociáveis. 4. A descrição do registro realizado pelo cidadão em questão junto do INPI descreve o conteúdo associado às atividades dos respectivos órgãos de comunicação social, o que contradiz a intenção manifestada de mera salvaguarda da marca, podendo aspirar a uma utilização concorrencial desleal no futuro. 5. O cidadão Nuno Fernando Tavares Pereira tem plena consciência e conhecimento da existência destes órgãos de comunicação social, assim como da utilização por estes dos termos e nomes agora registados, nem que não fosse pelas inúmeras declarações e entrevistas dadas pelo próprio junto destes. Não podemos ainda deixar de manifestar a estranha boa-fé com que o referido cidadão justifica os registros, referindo estar na disposição de os ceder gratuitamente quando, em simultâneo, ameaça agir judicialmente contra os órgãos de comunicação social, por estes apenas se terem limitado a informar sobre a atuação do já citado empresário e, em alguns casos, sem que o mesmo tivesse sido sequer identificado. Sendo nosso dever informar, sem qualquer juízo de valor prévio, não podemos deixar de interpretar os factos em causa, e estes são subejamente reveladores de uma intenção nefasta e com prejuízos para o bom nome dos órgãos de comunicação social em causa, que não desejam ver-se associados a esta forma de atuar face ao que já anteriormente foi explanado. Para além disso, o Sr. Nuno Fernando Tavares Pereira não é detentor de qualquer procuração para defender ou proteger qualquer nome ou designação, quer se constitua como marca ou não, dos órgãos de comunicação social que não sejam sua propriedade, direta ou indiretamente. Aliás, tal registro no INPI poderá configurar uma forma de condicionamento à atuação destes órgãos de comunicação social, na medida em que, caso o dito registro das designações marcas se torne definitivo, e porque estas correspondem aos nomes ou títulos pelos quais são conhecidos e reconhecidos, significaria a necessidade de pedidos prévios de utilização em determinado contexto das mesmas. Isto é, e será,
condicionar o exercício livre e independente de informar. Se o desapego e altruísmo do empresário Nuno Fernando Tavares Pereira são assim tão profundos e sentidos, pedem-lhe, acrescento eu, humildemente, os órgãos de comunicação social em questão que proceda à anulação voluntária e imediata do pedido de registro agora efetuado, sanando, dessa forma, esta situação e evitando outras diligências pelos agora lesados. Tanto mais, se a justificação dada foi a de que tal ato foi realizado para proteger os mesmos, órgãos de comunicação social, e os nomes e títulos que ostentam, estes afirmam, desde já, não terem necessidade da sua proteção, pelo que declinam esse gesto. Uma palavra final para pretensas polémicas que alguns desejam, agora, introduzir em desespero, como ruído de fundo para disfarçar o mal-estar gerado com este gesto descabido e irrefletido do empresário Nuno Fernando Tavares Pereira. Nada temos contra o Mavin, nem tampouco foi esta organização, que muito respeitamos, acusada de desencadear este processo de registro. A referência a esta associação surge apenas de forma circunstancial e porque o cidadão Nuno Fernando Tavares Pereira se apresenta e é conhecido, nem se coibindo disso, como o rosto do movimento, representando-o publicamente por diversas ocasiões, onde os presentes órgãos de comunicação social e outros foram chamados a noticiar eventos e atividades. Não aceitamos, pois, a deturpação dos factos inerentes aos registros realizados e que são públicos, e muito menos a vitimização de terceiros para fazer esquecer o gesto tido para com os órgãos de comunicação social em causa. Termino dizendo, diz o ditado popular, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele, e acrescentamos nós, e quem quer ser cordeiro não tosquia aos outros. Muito obrigado, estamos à disposição para questões que queiram eventualmente colocar e será distribuído o comunicado a todos os senhores jornalistas presentes. José Moreira, Marca de Arganil, sem querer, ou independentemente da legalidade ou não deste ato, e sem querer pôr em causa naturalmente a intenção filantrópica, altruísta, não será no mínimo estranho e até abusivo este senhor Nuno Tavares Pereira ter feito estes registros, nomeadamente, e agora puxando a brasa à minha sardinha, a um título que tem 120 anos, quais são os impactos negativos que para a vida os impactos negativos que isto poderá ter para a vida destes órgãos de comunicação social? Se me permite, meus colegas, dizer desde já que o ato em si, do senhor empresário, do senhor cidadão aqui referido, o ato em si é livre. Qualquer um de nós pode registar aquilo que bem entender. O que já é, no mínimo, estranho e paradoxal, e aí nós assumimos, é de que estes registros tenham ocorrido sabendo e toda a gente conhecendo e reconhecendo que estas designações, que identificam cabalmente cada um de nós, existem e estão a ser usadas há décadas. E o efeito nefasto ou o efeito prejudicial para nós, no imediato, e não querendo entrar em pormenores de questões de relevância económica que também ocorrerão se a polémica continuar, mas o principal efeito é de que os órgãos de comunicação social não têm que ser notícia. Nós temos que dar as notícias. E o problema aqui começa aí. Fomos colocados como centro das notícias por um ato completamente afastado do que é normal para nós. Nós devemos informar, dar conta dos factos, dar conta das situações, informar, que é um direito e um dever constitucional, mas não sermos nós a notícia. E aqui o principal acontecimento negativo para nós é que nós estamos no centro da notícia. E não devia ser assim.
E por isso aquilo que eu lhe posso dizer sobre prejuízos que eventualmente poderão acontecer no futuro, se isto continuar, e por isso fizemos o pedido para que humildemente o Sr. Empresário retire o registro, anule o pedido de registro e sanarmos isto, anularmos completamente isso, a primeira coisa que temos a dizer é, o primeiro impacto negativo é que nós somos o centro da notícia e nós devíamos informar e dar a notícia e temos tentado fazê-lo dentro do nosso código deontológico enquanto títulos de jornal, enquanto rádios aqui presentes. E por isso é a resposta que tenho que lhe dar. Nós não somos o centro da notícia, nós somos quem dá as notícias e não o contrário. Mas até que ponto essas notícias que nós publicamos põem em causa, segundo o comunicado, põem em causa o nome da Mavi? Neste caso concreto, nós não pomos em causa o nome da Mavin. Aliás, fizemos questão de frisar que nós não temos nada a referir ou opor à Mavin. É um movimento meritório, é um movimento essencial na nossa região. Agora, não podemos permitir uma coisa, é que as pessoas que se identificam publicamente e que é fácil identificá-las publicamente como estando associadas a este movimento, não venham agora dizer que a crítica é ao Mavin, quando nós apenas o que referimos é que o rosto que está associado a esta entidade foi o que desencadeou este processo que nos leva aqui hoje a fazer esta conferência de imprensa. E que fique claro para toda a gente e que não haja equívocos. Nada temos contra a Associação Mavin, apenas temos que reconhecer o trabalho da Mavin e se dúvidas existirem e se dúvidas houverem, recordem-se todos, em momento algum, nenhum destes órgãos de comunicação social recusou publicar notícias desenvolvendo o trabalho e as atividades. Nós fizemos e tivemos o cuidado de visitar os nossos artigos, os nossos números anteriores, edições anteriores de rádio, publicações em Facebook e nós temos sido inexcedíveis em termos de capacidade de informação, de acordo com as nossas possibilidades, obviamente, para divulgar e dinamizar a informação relativamente a esta associação. E por isso, o nosso reconhecimento à associação pelo trabalho que tem desenvolvido. E não estamos em qualquer polémica com essa associação, antes pelo contrário. A questão que se coloca aqui é circunstancial. Há um rosto que se identifica com esse grupo e que toda a população identifica com esse grupo e seria estranho da nossa parte não divulgar que esse rosto existe e esse rosto está associado a. Mas nada temos a ver com a Mavin nesta questão. Das respostas é que há aqui um querer mais de protagonismo desse. Provavelmente poderá haver aqui um interesse em protagonismo e querer associar aqui outras entidades que nada têm a ver com o assunto. A Mavin nada tem a ver com este assunto. A nossa questão tem a ver com o cidadão e com o empresário, que é rosto desse movimento e que facilmente é identificado por todos como sendo associado. E por isso também dizer que quando nós recebemos comunicados de representantes legais da própria entidade Mavin a referir que estamos aqui a referir o bom nome deles, não. Esta conferência serve para isso mesmo. Nada tem a ver com a Mavin, nada temos a ver com eles, nada temos a apontar, tem a ver unicamente que, e como se os jornalistas a questão, quando dão uma notícia, as referências e uma figura pública, como se intitula, tem todas as suas referências à vista de todos. E o caricato é que nós próprios temos conhecimento que há um rosto, e esse rosto é associado, mas não é essa a notícia. A notícia é o registro que nós entendemos que é deselegante, que é estranho e que é incorreto, porque toda a gente nos conhece, toda a gente sabe o que é a comarca, toda a gente sabe o que é a Rádio Boa Nova, toda a gente sabe o que é a Folha do Centro, toda a gente sabe o que é a Rádio Clube de Arganil, toda a gente sabe o que é Notícias de Coimbra. O representante de Notícias de Coimbra, já agora uma parte, não pôde estar presente porque teve limitações de saúde, mas associa-se a esta conferência de imprensa e faz também nossas as palavras que estão transcritas no comunicado. Ou seja, todos nós aqui presentes achámos estranho e ficámos com perplexidade por este registro, que é descabido, é completamente descabido e fora de tempo. Em relação às justificações que já foram apresentadas por este Sr. Nuno Pereira, como é que as viram, como é que as comentam?
Acha que ele agora está a ter um papel de vitimização? Neste momento, e aliás, o comunicado que penso já foi distribuído sobre essa matéria é claro. Ou seja, se há aqui um real altruísmo por parte do senhor empresário, nós pedimos-lhe humildemente que suspenda e que retire os pedidos em causa. Acho que o melhor exercício que nós estamos a fazer do que este, que é pedir, não há. Segundo, efetivamente nós estamos aqui a perceber que há, se isto não parar, há aqui um caminho de vitimização que não se justifica, não é necessário. É como lhe disse no comunicado. Nós não podemos dizer que temos um gesto altruísta, não podemos dizer que temos um gesto de boa-fé e a seguir somos ameaçados com a indicação de que vai avançar um processo judicial ou vai haver diligências judiciais porque nós apenas informámos. Entenda-se que numa primeira fase apenas houve informação dada por estes órgãos de comunicação social. E terceiro, e paradoxalmente, há aqui uma situação estranha e caricata que nós estamos a interpretar com alguma boa fé, mas que eu deixo à vossa consideração e peço aqui ao Albino José, representante da Rádio Boa Nova, que nos dê mais esclarecimentos sobre a questão que fez relativamente à questão do altruísmo e da vitimização propriamente dita. Bem, nós, como já foi dito, estamos todos no mesmo barco e, portanto, queremos resolver isto sem grandes alaridos, sem grandes confusões e da melhor maneira, e por isso foi escrito isso no comunicado. Mas, como disse o Dr. Nuno, isto na questão de boa-fé, o mundo está cheio de boa gente. Isto só para dizer que, de facto, e nós, Boa Nova, fomos os primeiros e conseguimos reclamar, apercebemos dentro do tempo, e conseguimos fazer reclamações dentro do INPI, dentro do tempo e tudo isso, mas houve aqui uma coisa que nos estranhou a todos nós e que os meus colegas só ficaram a saber agora, só agora, quando nós conversámos ultimamente, é que isso aconteceu. É que a Boa Nova, o Nuno Tavares Pereira, registrou a marca Rádio Boa Nova em 26/5. Nós, para festejar os 35 anos, queríamos deixar o registro do logotipo e do nome Rádio Boa Nova nesta fase e fizemos o registro no dia 1/6, portanto com diferença de 5 dias, 6 dias, fizemos o registro. O registro foi publicado no boletim do INPI, estava quer o logotipo, quer a marca. Depois somos confrontados no dia 18 de agosto com um ofício do INPI a dizer que foi apresentada a reclamação, cuja cópia enviamos em anexo e a qual poderá responder no prazo que querem que passe 2 meses. A dizer que a contestar o nosso registro rádio, a registarmos Rádio Boa Nova. E ficámos muito admirados quando vem nesse ofício uma declaração assinada por Nuno Tavares Pereira, fui eu, em que diz, neste dia 18, que diz, informo que esta marca, dirigida ao INP, informo que esta marca e o respectivo nome, Rádio Boa Nova, já está inscrita com o processo número, e tem número de processo, em meu nome. Agradeço que o mesmo pedido seja negado, tendo em conta o meu pedido feito anteriormente. Então, se está de boa fé, o que o Nuno, no nosso entender, devia ter feito, era não ter apresentado uma declaração, saber entender que a Boa Nova estava a registrar o seu nome e, muito bem, estava a defender a marca. Ele não fez isso. Ele diz aqui para ser negado. Portanto, aqui há má fé da pessoa. E isto, acho que este ofício diz tudo. Aquilo que nós vamos fazer calmamente é aguardar com a decisão, porque na maior parte dos casos nada está decidido pelo INPI. Vamos estar atentos. Vamos fazer uma exposição conjunta ao INPI desta situação toda. Vamos também, cada um por si, nós por acaso fomos o primeiro, desconhecíamos que isto tinha acontecido a outros órgãos de comunicação social, só depois é que começámos a puxar o nome e começámos a bater aqui com alguns nomes, com uma lista que é vasta, uma lista que é vasta de nomes registados, não é? E isto surpreendeu-nos, porque se de facto há boa fé, aquilo que o Nuno Tavares Pereira devia ter dito é assim, até porque ele conhece as pessoas. Isto são instituições que têm nome, têm cara, estão em pleno funcionamento, e portanto ele devia ter dito, Rádio Boa Nova, vocês não registaram o nome, é melhor registrar porque aqui há problema. Registrem e salvaguardem os vossos interesses. Não. Ele registou e depois, agora diz que é de boa fé. Ou seja, como também foi dito pelo Dr. Nuno, se de hoje à amanhã
precisarmos de alguma coisa, temos que andar a pedir uma declaração ou não estava à espera para desencadearmos o trabalho jornalístico de uma empresa que existe, no caso da Comac, há 121 anos. Não tem nexo. Portanto, aquilo que nós achamos bem, e achamos que o Nuno é esperto, e, portanto, vai entender isto, e ele, o que nós pedimos, já foi dito aqui, seria bom ele chegar junto do INPI e, sabendo que as marcas são salvaguardadas por quem as gera, retirar os seus pedidos de registro. É isso que nós pedimos no pedido de plenário. Isso será um chico espertismo, não é esperto. Isso é outra coisa. E acredito que isso vai acontecer, que ele é capaz de chegar ao pé da marca e devolver, assim como ele disse que era a ideia inicial. É assim, nós temos a nossa opinião e todos nós temos direito a ela, e eu não acredito. Eu não acredito, acredito que o Nuno, a não ser que me engane muito, acredito que o Nuno não vai retirar marca nenhuma. Vai deixar o processo decorrer, até porque, como eu disse, há marcas que ainda não estão. O caso da Boa Nova está em pleno, está em estudo, portanto ainda não está nada dito. Aquilo que os nossos advogados, e em conjunto, dizem é que, de facto, as coisas têm que ser feitas a reclamação. Eu tenho feito a reclamação no dia em que fiz, em que recebi o ofício. Eu recebi o ofício no dia 11 e no dia 11 reclamei, portanto está reclamado. Juntámos todos os documentos que nos foram solicitados e foi isso que fizemos. Não temos mais nada a ver com isso. Fizemos isto, pensámos que fôssemos nós, Rádio Boa Nova, os únicos que estávamos aqui, de facto, a passar por isto. Quando, há meia dúzia de dias, constatámos, havia mais na procissão do que a Rádio Boa Nova. Aquilo que nós pedimos é, de facto, que haja um consenso. E se isto, de facto, se houver uma boa fé, ao contrário do que está escrito, e que não está escrito, está assinado, Nuno Fernando Tavares Pereira, está assinado, a dizer que diz que o pedido seja negado. Portanto, se ele diz isto é porque não está de boa fé. É o meu entender pessoal e penso que é o entender de todos. Vamos esperar que o Nuno, de facto, ponha, faça a minha culpa. Teve um erro de casting. Se tinha a ideia dele, se alguma vez foi boa, teve má a forma e a aplicação da forma. E, portanto, acho que não fica mal. E nós vamos aguardar calmamente que isto se resolva. Agora, não se esqueça que qualquer uma destas entidades tem órgãos sociais, tem nomes, tem pessoas, trabalha todos os dias, com muitas dificuldades. E só nós que estamos aqui é que sabemos as dificuldades que todos nós temos, mas também não passamos, como também já foi dito, procuração nenhuma para nos tratarem dos assuntos. E convém também dizer só nós temos pés para andar, mãos para escrever e boca para falar. E, portanto, nós sabemos como devemos fazer. E só acrescentar aqui, só fazer aqui um parênteses e um esclarecimento final. Convém também dizer que não é por causa destes órgãos de comunicação social não terem o registro junto do INPI feito até os dias de hoje que nós estamos a cometer nenhuma ilegalidade. Isso também é bom que fique claro. Nós não estamos a não cumprir as nossas obrigações porque nós estamos inscritos, nós temos registros perante a entidade que regula a nossa atividade, que é sobretudo a IERC. Portanto, como podemos estar a ser acusados também de não estar a cumprir cabalmente as nossas obrigações, ora, convém que fique claro isso. Nós temos os registros junto às entidades que regulam a nossa atividade. Este registro do INPI é mais um registro, é mais uma salvaguarda, mas não há nenhuma obrigatoriedade legal que diga que nós temos que ter esse registro feito para, no dia-a-dia, desempenharmos a nossa atividade, exercermos a nossa atividade. Independentemente lá da legalidade ou não, não é, no mínimo, estranho chegar-se a uma entidade qualquer e fazer um registro assim, sem mais nada. Então, relativamente a essa matéria, o que se pode dizer é que nós temos aqui duas realidades distintas e acho que há aqui um aproveitamento dessas duas realidades que são distintas. Qualquer órgão de comunicação social, para desempenhar a sua atividade, tem que estar devidamente inscrito e autorizado no âmbito da entidade reguladora para a comunicação social. Quem não estiver não pode atuar no campo da comunicação social, que é o caso nosso em que todos estamos registados na entidade competente. O INPI é uma entidade que tem a ver, chama-se Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tem muito a ver com o facto de incluir atividades, como o próprio nome indica, industriais, comércio, transação. Nós não vendemos nenhum produto, exceto aquilo que configura nas notícias que nós transmitimos no nosso título e nas nossas ondas,
e, como tal, não temos que estar registado. Havendo esta lacuna que a própria lei configura, pode haver a possibilidade de qualquer cidadão fazer um registro daquilo que lhe der na telha. Agora, nunca nos passaria... Não é gratuito. Não é gratuito, tem custos. Nós tivemos que pagar todos nós, Pronto, até para tem reclamar. custos. O que acontece aqui, e é bom que todas as pessoas tenham perfeita noção disto, quem é que, no seu bom juízo, se lembrava de ir registar a comarca de Arganil como sendo sua marca? Quem? Vamos lá ver. Houve alguém que se lembrou. Mas quem? É que nós temos que perceber isto. Se fosse um registro feito no Algarve, a comarca de Arganil, já era estranho. Mas pronto, foi no Algarve, ninguém se lembrava. Quem é que se lembrou? Agora, toda a gente, e este é o busilis da questão, todos nós conhecemos efetivamente estas marcas. Estas marcas estão em uso. E neste momento há jurisprudência, aliás, há uma publicação de 2018 que diz claramente que as marcas utilizadas há 6 meses não podem ser registadas por quem as utiliza. Ora, quando nós estamos a falar de marcas, a Rádio Boa Nova há 35 anos, a Folha do Centro, eu não quero estar enganado, mas é pelo menos desde 2006 que colaborava aqui com a Margarida, publicando alguns artigos de opinião. Em 1990. Pronto. A Rádio de Arganil. Ou seja, é impensável nós, neste momento, pensarmos que alguém podia chegar e apropriar-se dessas marcas. Porque neste caso é uma apropriação legitimamente porque a lei o permite e legitimamente porque moralmente não o pode fazer. E porque nós não éramos obrigados. E isto também para ficar bem claro um aspecto. Não foram os órgãos de comunicação social que falharam. Porque nós não somos obrigados a registar a marca estando regulados na entidade reguladora da comunicação social. Mas as marcas foram registadas com as atividades correspondentes com aquilo que fazemos. Estas nossas atividades estão devidamente registadas na ERG. Aquilo que se pode deduzir daqui é que, efetivamente, isto não podia nem devia acontecer. E volto a frisar, o que se pede é que a pessoa em causa reflita sobre o que fez e, de forma natural, retire os registros, evitando e sanando aqui estas situações. E se todos tivermos bom senso, percebemos que alimentar esta polémica, alimentar esta situação, não vai ser agradável para ninguém. Porque toda a gente vai ficar associado a uma situação que não devia ter acontecido. Os órgãos, porque têm que defender o seu nome e o seu futuro, e o cidadão que o fez, porque não o devia ter feito. E se o fez de boa fé, tem aqui o espaço próprio, a oportunidade para dizer assim: eu errei, eu não estive bem, eu enganei-me, eu equivoquei, por isso vou corrigir. Isto, certamente, com a situação resolvida, tudo isto passará. O contrário é só alimentar. E por isso, quando há pouco a senhora jornalista perguntou se nós acreditamos, eu pessoalmente, pelo espírito cristão que tenho e pelo espírito que me diz que temos primeiro de acreditar nas pessoas, por mais que a minha razão me diga ao contrário, o meu coração diz-me que eu vou ter que acreditar ou vou acreditar. E por isso, aquilo que eu desejo é que, efetivamente, o cidadão em causa reflita e retire estes registros. Caso contrário, está a alimentar uma polémica que não vai agradar a ninguém. Nós vamos vender mais jornais, nós vamos ter mais assistência nos nossos programas informativos na rádio, nós vamos ter mais atenção, nós vamos ser notícia a nível nacional, porque começamos a ser contactados por outros colegas vossos a perguntar como é que no século XXI isto acontece, vamos estar... E nós não queremos isso. Mas é o que nos estão a conduzir para fazermos isso. E acho que nós ainda sabemos comunicar. Muito obrigado. Mas se nada disso acontecer, isto não é um caso de polícia. Neste momento não é um caso de polícia. Nem nós queremos que o seja. Nem nós queremos que seja um caso judicial. Nem nós o desejamos que assim o seja.
E por isso é neste momento que a boa-fé se manifesta. Se ninguém de nós passou uma procuração para que fizessem o registro no INPI, então não há nenhuma obrigação moral da pessoa em causa que mantenha os registros. É livre, retira. E não há aqui caso nenhum. Isto é um não caso. Alimentar isto é como lhe digo. Vendemos mais jornais, temos mais ouvintes na rádio, somos o centro das atenções, estamos a ser contactados por outras entidades e, como vocês sabem, e são jornalistas, não há nada como uma boa polémica. E nós não queremos polémicas. Nós queremos, efetivamente, voltar a fazer aquilo que gostamos de fazer. Informar. Informar os nossos concidadãos de forma objetiva, transparente e clara. Alimentar polémicas não vai ser benéfico para ninguém. Estamos em 2020, o ano que se chega é 2021. Esperemos que não tenhamos que esperar muito tempo até que esta situação seja completamente resolvida e voltamos a fazer o apelo. O cidadão Nuno Fernando Tavares Pereira é-lhe pedido, humildemente, que retire os registros que efetuou para que não seja alimentada esta polémica que em nada beneficia. Aliás, é só para complementar, nós, Rádio Clube de Arganil, já tivemos registro no próprio INPI. Tem sido caducado posteriormente por um lapso nosso, mas já fomos registados no próprio INPI e estamos registados também no Instituto da Comunicação Social há 20 anos, não é? Portanto, acho que isto diz tudo. Qualquer uma dos órgãos de comunicação social que aqui estão funcionam há bastantes anos para nos virem registar uma marca que é conhecida nacional e internacionalmente. E já agora, para além dos órgãos de comunicação, houve outras entidades a reclamar face à situação que está a acontecer, não que tenham conhecimento? Houve o registro de outras? Houve o registro de outras marcas sem ser marcas de comunicação social. O que eu lhe posso informar, e sob sigilo das fontes, como vocês compreendem muito bem, houve algumas marcas que foram registadas, nomeadamente, e vou dizer isto porque falei há poucos instantes com uma dessas pessoas que se sentia lesada, foi registada uma marca de seu nome Serradura e que, neste momento, segundo como foi dito, atenção, segundo como foi dito, não tenho nenhum documento em minha posse escrito a dizer isso, segundo como foi dito, essa fonte, o que diz que foi apanhado de surpresa com o registro, por exemplo, da marca Serradura, que quem reside em Arganil sabe que é uma bebida produzida na Benfeita, e que estavam a ser feitos contactos para que a própria autarquia tomasse diligências no sentido de defender esta marca local. Eu digo alegadamente isto porque foi feito via telefone e sobre a reserva que se impõe, no sentido de que não tenho aqui um documento escrito, estou a relatar aquilo que me foi transmitido. Isto para dizer que houve outras marcas registadas. Mas o Nuno Tavares Pereira confirmou isso mesmo, que tinha registado essa marca. E ele próprio confirmou isso, mas como sabe, eu como não o ouvi dizer isso, e eu nestas coisas, mas como aqui o seu jornalista confirma que ele disse isso. E disse isso hoje na Cruz da Rádio. Pronto. Essa Amial, que também era uma marca antiga de Laranjada de Oliveira e tudo isso. Pronto. Ou seja, essas não têm nome associado. Como eu não ouvi, como eu não ouvi dizer que fez esse registro, o que eu posso dizer é aquilo que eu vi inscrito no site do INPI. Serradura está lá. Aquilo que eu posso dizer é que um dos produtores da serradura foi apanhado de surpresa e que pediu, junto da autarquia, que diligenciasse no sentido de contestar esse registro, uma vez que seria uma bebida produzida só naquela aldeia e que teria um valor local para essa aldeia local. E como lhe digo isto com a devida reserva de que não tenho nenhum documento escrito, nem nenhuma procuração passada.
Estou apenas a relatar aquilo que me foi comunicado. Ele assumindo, e também não podia fazer de outra forma, está no registro do INPI, e é aí que eu me baseio. Ele assumindo que o disse, depois fez muito bem, só lhe fica bem ter-o assumido, porque também não podia fazer outra coisa. Aliás, também penso que irá assumir que fez a declaração a negar o registro à Rádio Boa Nova. Neste momento impõe-se isso. Mas como ele o assumiu, o que eu posso dizer é que há outras marcas registadas, e aqui faz um parênteses. É uma marca que não tenha uma prova formal de que há um detentor, ou de que há uma região, ou que há uma localidade que detém a produção daquele produto. Outra coisa bem diferente é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Nós temos registros, temos provas factuais, temos dados concretos, e eu não existo no sonho de ninguém. Nem aqui o representante da rádio, nem aqui o representante da Folha do Centro. Nós não somos ilusões. Estamos aqui presentes perante vocês. Estamos a fazer um direto com a vossa dedicação em termos de trabalho de informar. E isto não é ilusório. E para vocês terem uma ideia, quando nós no comunicado dizemos que os nomes e as designações destes órgãos de comunicação social fazem parte da sua própria história intrínseca e que são indissociáveis dessa história, eu hoje, quando quiser fazer a história de Oliveira do Hospital, certamente vou ter que ir consultar a Folha do Centro. Certamente tem o arquivo dos jornais. Eu hoje, quando quiser fazer a história de Oliveira do Hospital, certamente, se tiver acesso aos áudios da rádio, vou conseguir perceber algumas coisas. Eu hoje quiser perceber porque é que surgiu o lema A Voz da Beira Serra, relativamente ali à Rádio de Arganil, eu também tenho acesso aos áudios para perceber. Ou seja, não existe. Isto para não dizer que, no caso da comarca são 120 anos, dizer que muitos dos estudos académicos sobre a região, neste momento, são feitos com base nos arquivos deste jornal. Imaginem o que é haver alguém intitular-se dono desta marca, que não seja o seu real proprietário. De hoje para amanhã seria curioso, porque amanhã eu posso cá não estar, a Margarida pode cá não estar, o Albino pode cá não estar, o Bruno pode cá não estar, e as pessoas que cá estão não têm esta continuidade na história. Aparecia alguém e dizia assim, a história é esta e não é esta. Não é verdade. A história está feita, está registada, e estes órgãos de comunicação social, o seu nome é intransmissível. Ninguém pode assumir os seus nomes como marcas. É impossível. É impossível. Porquê? Porque eles têm um valor histórico. Não podemos dilapidar esse património que é nosso, primeiro dos proprietários, as cooperativas, a empresa, a instituição, e depois porque esta marca é uma marca de uma região, de todas nós. Hoje em dia falar de Oliveira do Hospital é falar da Rádio Boa Nova. Hoje em dia falar de Arganil é falar da Rádio Clube de Arganil. Hoje em dia falar de Oliveira é também falar de Folha do Centro, como é falar da Centro TV. E falar de Arganil é também falar da comarca. Obrigado. Se não há mais nada a dizer, obrigado. Vamos começar a conferência de imprensa.